fala concurseira, espero que vocês estejam bem. Vamos aí iniciar a aula básica, a base do direito administrativo, principalmente para você aí que vai iniciar aí os seus estudos ou já está estudando aí para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, vocês aí já estão nessa pegada e vamos começar aí o vídeo sem muita enrolação. Direito administrativo. Senhores, está tudo aqui de forma resumida, tá? Depois eu já vou bater algumas questões com vocês, o que eu acho muito pertinente. Claro, se eu for pegar nas minúcias da matéria propriamente dita, eu vou ficar te mostrando vários pontos que não é de relevância para a sua prova, até porque é uma área policial. Então, já fiz bastante questões, eu já esgotei o banco de questões relacionado ao direito administrativo nesse tema específico, principalmente relacionado a carreiras policiais, tá bom? Então, vamos lá. Regime jurídico administrativo. A banca FGV, ela vem cobrando de forma de que o direito, propriamente dito, ela vai ser observada a partir de uma história e você vai enquadrar o princípio, um poder, dentro, a partir do que você interpretar nessa historinha. Então, eu não te aconselho ficar muito abilolado achando que vai ser só aquilo, não. É uma prova que ele vai drenando a tua energia para tirar a sua atenção. Por isso que muitas pessoas erram. Tá? Vamos lá. Regime jurídico administrativo. É um conjunto de regras, é um conjunto de princípios que vai nortear a administração de forma que venha restringir a sua atuação. Para quê? Para não ter abusos. Isso daí é baseado em quê? Nos princípios que são a pedra de toque no direito administrativo, que são a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. Tá bom? A administração pública ela se divide em princípios explícitos e implícitos. Os princípios que são expressos, que estão no artigo 37, eu já até separei o mnemônico. Você que já é estudioso aí, já está sabendo, é o LIMP. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Tá? Eu vou agora destrinchar cada um deles para você. A legalidade, senhores, no direito administrativo, só é possível a atuação da administração quando há propriamente dito uma base legal, tá? Quando não há uma base legal, não é possível que a administração pública possa atuar, diferentemente do que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não for em virtude de lei, tá bom? Esse princípio da legalidade do direito administrativo é chamado pela doutrina de legalidade estrita, tá bom? Vamos para o próximo slide. Senhores, o princípio da impessoalidade. Esse princípio que ele é expresso, ele se divide em 3 sentidos. Eu coloquei aí no slide, é bem simples de você compreender. É o tratamento, primeiro, isonômico das partes, onde é proibido a administração pública favorecer uns e não favorecer outros. Um exemplo é uma contratação sem uma licitação. Isso feriria o princípio da impessoalidade. Outro ponto interessante é a vedação da autopromoção. Por exemplo, um agente público utiliza-se de símbolos, coloca um nome em algum ponto, sendo político, por exemplo. Para quê? Para se favorecer. Isso daí vai ferir principalmente esse princípio. E o último, mas não menos importante, é a finalidade. Aqui é utilizado também a finalidade como uma ideia de sinônimo. Eu já vi algumas questões falando sobre isso e eu acho de extrema relevância você dar uma olhada sobre isso. Tá? A moralidade. A moralidade, ela propriamente dita, já está aí até no slide, ela é bem simples, não vi tantas questões falando sobre ela de forma direta, mas o que ela vai dizer? A administração pública ela não vai atuar simplesmente com base legal, mas também pautada na ética, na honestidade, na lealdade, na probidade, como eu já até coloquei para você dar uma olhada. A ideia aqui é te dar uma base mínima para você ter condições de já encarar questões, tá, senhores? E a partir das questões que for colocando depois, vocês vão ver que algumas eu vou colocar um pouquinho diferente para explicar pontos que eu não expliquei nesse vídeo. Os vídeos serão bem curtinhos, de forma bem resumida, tá? A publicidade. Senhores, a publicidade
estaria relacionada à regra da atuação da administração pública, onde deve demonstrar com, principalmente, clareza e transparência a sua própria atuação. Essa é a regra. Mas existem sim as exceções. Por exemplo, caso da segurança pública, em casos de investigações, dentre outros. Mas a publicidade, resumidamente, é isso. Eu vou passando aqui de forma rápida, senhores. Tá bom? Eficiência. É a ideia aqui de dar o melhor possível atendimento com o menos gasto possível. Tá? Esse princípio, inclusive, é interessante que ele foi o último princípio que ele adentrou no artigo 37, 1998, no governo FHC, tá bom? Vamos agora para os próximos princípios. Princípio implícito. Princípio implícito aqui, o primeiro seria o princípio da supremacia do interesse público. O que seria isso? O princípio da supremacia é de estar relacionado à administração pública atuar sempre acima de um interesse particular, visando principalmente o interesse coletivo, tá bom? Esse princípio foi aquele que eu falei lá, que é a pedra de toque, tá? Então, você vai pegando, você que nunca estudou, parece uma coisa meio confusa no início, mas é assim mesmo, super normal, continue, tá? Você tendo uma base sólida, dificilmente você vai errar uma questão que vai tentar te enrolar. Agora, se você estiver rateando na sua base, você vai cair fácil em questões fáceis e complexas às vezes, tá? Melhor dizendo, complexas e fáceis. A indisponibilidade do interesse público estaria relacionada ao agente público agir de forma que ele atue utilizando-se como se fosse principalmente a administração pública. Ele não é um autor por sua própria vontade. Ele age em nome do Estado, entende? Então, esse princípio, vi algumas questões relacionadas, mas não diretamente a esse princípio, tá? Mas eu vou colocar outras questões e é importante você sempre estar revisando esse conteúdo. Lindo? Senhores, esse princípio da razoabilidade estaria relacionado à atuação da administração atuar de forma lógica, de forma coerente. Pontos que nem tem a necessidade de eu ficar falando muito, porque o próprio slide ele já é autoexplicativo, tá bom? Então, e também eu não vejo tanta relevância por pouca incidência em questões. Agora, existem sim aulas que você vai ver, eu já tenho uma experiência nisso, principalmente pelo tempo que eu já estudei, pelo tempo que eu ainda estudo em concursos, que é o quê? Você vê uma aula, a aula não é concisa, ela vai rodear porque ela tem que produzir mais conteúdo. Mas o que eu fiz? Eu fiz um processo inverso, onde eu fiz todas as questões, eu já tinha a base, fiz todas as questões e observei, não, poxa, a banca não cobra isso, nunca cobrou e não vai cobrar. Então não tem nem um porquê eu querer deixar você uma formação acima da média, sabendo jurisprudência, sabendo coisas assim aleatórias que às vezes nem caem, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide. Proporcionalidade. A atuação da proporcionalidade do direito administrativo é a atuação de seus agentes sendo propriamente dito proporcional. Você vai ver isso muito na ideia de a atuação de uma agressividade, no sentido de agressão, né? Que você vai ascendendo de acordo com que a agressão chega até você. O indivíduo verbaliza, você não vai simplesmente já atirar. Não, você vai verbalizar, você vai mandar. Isso é uma proporção. Você pode elevar essa atuação, sendo um agente público, ou diminuir. Isso daí você vai estudar bastante isso lá no seu curso de formação, se Deus quiser. A autotutela. Senhores, a autotutela ela está relacionada ao quê? A atuação da administração pública, poder revogar os seus atos esses relacionados à conveniência e oportunidade, ou anulá-los. Escute isso que eu vou te falar agora. A anulação é o dever. Sendo ilegal, a administração deve anular, tá bom? Motivação. Tem uma diferençazinha, não vi questões sobre isso, mas eu acho interessante até explicar. A motivação é o que, de fato de direito, fundamenta o ato da administração pública. E o motivo estaria relacionado ao quê? Os requisitos, o que está escrito para que a administração pública ela
chegue a atuar, tá bom? Então você já, tendo essas palavras-chave, você já escreve. Porque esses bizus que eu vou te dando vai ser bem rapidinho, mas você já vai pegando esses feedback, tá bom? Vou voltar aqui para o slide, vamos para frente. A especialidade. A especialidade estaria relacionada na descentralização. Escutou a especialidade? Linka descentralização. Porque a administração pública ela cria pessoas jurídicas para fazer o quê? Atos específicos da administração pública, tá bom? Especificações. Então, o que eu não aconselharia você fazer depois de ver esses slides? Não escrever, tá? Você está vendo aqui o slide, você vai escrevendo. Principalmente se você nunca viu alguma coisa, vai escrevendo, e depois você já vai nas questões, tá? Para massificar esse conteúdo aí. A tutela e o controle. A tutela e o controle estaria relacionada ao quê? A administração direta poder fiscalizar a administração indireta. Por quê? Porque ela se descentralizou, vai ter uma atuação em específico, no caso, sendo representante do Estado, etc. E essa possibilidade é através desse princípio. Porque se colocar ali, por exemplo, na questão de prova, princípio de tutela e princípio de autotutela, eu tenho certeza, se você não dominar um ou nunca ter visto um, por exemplo, pode ser que você fique na dúvida. Agora está tranquilo. Pressão 12/8, você não vai errar. Mas quando estiver no dia da prova, sua cabeça cansada e o direito administrativo, geralmente, você já vai ter feito, de repente, português, ou já vai pegar alguma outra matéria. Aí vai chegar aqui, tutela, você já está até às vezes já familiarizado, mas você vai ver autotutela. Tutela você vai marcar tutela, onde era para ser autotutela, entende? Então, vamos aí se atentar a esses pontos. Senhores, agradeço aqui. Foi até aqui que eu pude observar esses princípios como os principais que vai cair na sua prova, tá? Espero aí que você tenha gostado. Vou melhorando aí através dos vídeos. Peço aí a colaboração de vocês, quem puder curtir, compartilhar, se você achou interessante. Coloque aí a sua opinião. Peço desculpa aí qualquer coisa, porque às vezes a gente está falando aqui rápido, se expressa até um pouco mal, mas eu espero que você tenha entendido aí, compreendido aí. Que a ideia é eu fazer o mais rápido possível. Eu quero diminuir esse tempo que você tem aí, para que você venha já fazer questões e já pular, eliminar essa matéria aí, tá bom? Valeu, senhores, boa sorte, fui!